podcast O Artesanato e o Seu Papel. Desde sempre, a criatividade é o carro-chefe das peças artesanais. Ainda assim, a variedade de materiais e as ferramentas necessárias para a execução de cada trabalho carregam consigo a possibilidade de aumentar o tamanho da produção, garantir o melhor acabamento e mesmo alterar o preço do seu produto ou da sua encomenda. Vamos falar do papel no artesanato? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é o artesanato e o seu papel. Quem nos acompanha nessa conversa e esclarece as nossas dúvidas sobre o assunto é o Vlad, que você já deve conhecer do famoso ateliê do Vlad. Ele que é artista plástico por formação, artesão por vocação e professor por consequência do sucesso. Vlad, seja muito bem-vindo ao nosso Podcraft. Eu é que agradeço estar aqui com vocês nesse momento, mais um momento novo da vida da gente, né? Mais um. Então, vamos lá. É uma honra, tinha que ter, né? Tinha que ter o Vlad por aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. Há tantos anos nesse mercado, Vlad, você começou há 20 anos, né, quando tudo era mato aí no artesanato, e ele ainda flertava com os diferentes segmentos, mas assim, ele ainda era muito restrito a algumas técnicas de raiz, né, e por isso se dava de forma bastante tímida, de modo que você acabou se dedicando à cenografia, à caligrafia, ao vitrinismo, que são áreas que envolvem muito artesanato, mas que não são propriamente artesanais. Então eu queria que você contasse pra gente como que o artesanato entra na sua vida, ou seja, como que o Vladimir Russo dá vida ao Vlad e o ateliê do Vlad. Nossa, a gente vai voltar no tempo, né? Então, ó, segura firme, porque a volta é longa. Que delícia, isso que é bom. Esse Vladimir Russo, né, que você até comentou agora, que foi meu nome de batismo lá atrás, logo que eu saí da faculdade, veio de encontro exatamente com essa oportunidade de fazer arte já na faculdade, né, quando eu fazia artes plásticas, e eu tinha uma paixão muito forte, eu flertava nessa época com o teatro. Então, eu tinha a opção de fazer artes plásticas ou artes cênicas, né? Desenho e tudo, e eu acabei optando pelas artes plásticas, mas eu tinha um pé nas artes cênicas, porque eu tinha muitos amigos nas cênicas, e aí eu utilizava o meu conhecimento de artes plásticas dentro do conceito das artes cênicas. Então, enquanto o pessoal de cênicas só se preocupava na encenação, eu gostava de ir lá para montar os cenários, né, para fazer a ambientação para eles, fazer a parte de adereços. Então, durante bastante tempo, eu utilizei o meu conhecimento de artes plásticas nesse universo das artes cênicas. Enquanto estudante ainda? Já na faculdade, e aí eu comecei a participar de grupos de teatro por São Paulo. Eu trabalhei até no TBC, né, Ai, que é um teatro bem histórico. Sim, aqui, né, tradicional aqui em São Paulo. Eu fiz várias peças lá, trabalhando como cenógrafo. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo mesmo. E foi lá que eu tive contato, no primeiro momento, com as artes cênicas, através do artesanato, porque tudo que eu produzia era artesanal, né? Então, eu fazia máscaras, eu fazia adereços para o teatro, cabeças de animais. Ainda mais num tempo que a China não estava aí, né? Mandando um monte de coisa. Nada, não tinha nada pronto. E na verdade, o teatro ele exige de você um trabalho mais específico, né? Ele exige um trabalho direcionado. Então, eu aproveitei todo esse conhecimento, fiz alguns cenários, fui indicado a prêmio na época. Foi bem legal, foi uma parte da minha vida, foi muito interessante, até porque eu tinha 20 anos, né? Então, eu comecei com 20 anos, né? E aí trabalhar com isso. Então, isso foi muito forte na minha vida, trabalhar com teatro. Foi muito interessante, aprendi muito a mexer com vários materiais. Eu não mexia só com papel, mas eu gostava de levar o papel para o teatro, né? Mas eu trabalhava com espuma, trabalhava com tecido, muita coisa. E aí... Testava, né? E era isso mesmo, né? Eu tinha que testar esses materiais, né? Tinha que testar isso tudo. Era licenciatura, eu me formei como licenciatura e comecei a dar aulas.
Então, era uma maneira de sobreviver também, né? Então, porque o artista, o teatro não me dava o subsídio necessário para viver, mas as aulas sim. Então, era aquele famoso assim, né? Professor que dava aula na parte da manhã, né? E na parte da tarde e à noite enveredava, ensaiava, ia para o teatro. Aquilo, pelo menos, me dava uma maneira de me sustentar. Foi muito legal esse começo, realmente por esses contatos eu aprendi muito, muito. E aí, num certo momento, eu de tanto fazer já coisas com papel e fazer esse trabalho, eu me perguntei, acho que é comum da idade, né? A gente se pergunta, né? Será que eu vou ser mais um? Ou eu quero ser Até porque é tão injusto, né? A gente com 17, 20 anos ter que escolher o que vai fazer pro resto da vida. Né? Especificamente, né? Que eu fosse trabalhar com arte, isso eu já sabia desde criança, né? Porque isso era uma coisa muito... Aquela coisa que todo mundo pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Né? Eu falava, eu vou ser artista. Mas artista para mim era uma coisa vaga, mas eu queria ser artista. O que eu não queria era ser nada de estereótipo. Sisudo, né? Não ia ser médico, não ia ser contador que tinha na época, nada. Eu queria ser artista, né? Então isso foi isso desde criança, né? Isso eu sempre fui atrás disso. Eu fiz um colégio técnico de desenho de comunicação. Eu gostava muito de desenhar, então isso me ajudou bastante a enveredar para isso. As artes plásticas foi abrindo um caminho muito grande. Enfim, eu acho que esse começo do Vladimir Russo, que você citou, era mais nessa fase que eu trabalhava com teatro. E aí isso foi mudando bem devagar, né? Eu trabalhava com teatro, eu dava aulas, né? Desenhava, eu fazia freelas de desenho para algumas empresas também, quer dizer, me virava nos 30, né? Fazia de tudo, mas eu me peguei num certo momento da vida me questionando. Isso tudo à mão. Tudo. Porque lembrando, gente, que era um tempo que assim não tinha internet, raramente tinham referências, inclusive, né? A gente tinha pouquíssimas referências, e as referências que nós tínhamos eram revistas, né, do mercado. A que a gente tinha, e que eu me lembro muito, era Faça Fácil. Sim. Né? Então, era a única revista que tinha no mercado Faça nacional. Fácil foi a foice, né? Quando tudo era nota no artesanato. Foi. Era aquela referência, né? Aquilo que você via, alguém fazia alguma coisa que você gostava, alguém tinha algum trabalho de artesanato. Então, ali você conseguia ver, né? Então, você ansiava durante um mês para ver a próxima edição. Coisa que hoje em dia o tempo não nos faz mais. Puxa. Hoje você tem tudo na mão, né? A internet, eu penso, você está lá na sua casa, às 11 horas da noite, você entra no Google e pergunta o que você quer e tem a imagem. Nós esperávamos um mês a próxima edição para saber o que estava acontecendo. Então eu acho que a gente até era menos ansioso, sabia? Porque a gente trabalhava isso. A gente tinha isso dentro da gente, né? Não precisava ter não era tudo tão rápido, né? Então você sabia, daqui a pouco isso vai acontecer, daqui a pouco vai surgir. Então eram as pesquisas que nós tínhamos, e era mesmo isso. Mas no alto desses meus 20 anos, eu me questionei muito disso e resolvi que eu queria fazer alguma coisa, me especializar dentro de tudo que eu fazia, porque também tinha isso, eu gostava de tudo. Eu gostava de fazer teatro, eu gostava de dar aula. Eu gostava de fazer os desenhos. Então, era um artista mesmo, tinha todas as suas facetas. Exatamente, eu vivia dessa arte, né? Cada coisa me preenchia de alguma forma, mas eu falava, não, eu tenho que ser bom, né? Porque eu percebia que já estava começando essa história de você começar a ver os especialistas, né? Sim. Então, no teatro, eu tinha o Serrone, que é até hoje é um grande cenógrafo aqui, não só em São Paulo, como é um nome no Brasil todo. Ele era muito bom no que fazia. E eu falei, não, então se eu vou fazer cenário, eu quero ser um Serrone na vida. Eu quero ser mais do que o Serrone. Eu quero ser mais do que o artista X, eu quero ser o melhor professor. Você tem essa coisa, né? E optar realmente foi muito difícil. Numa crise, porque ser artista também é ser um eterno insatisfeito. Né? Sim, mas isso faz parte do ser, né? Isso faz parte do ser. Essa insatisfação acho que existe até hoje, né? Acho que sempre vai existir. Se a gente estiver satisfeito, a gente não vai nunca progredir. O dia que você perceber que você já chegou lá, é porque você ainda tem muito que chegar. Porque se você percebeu isso, está muito longe. E aí eu falei, não, vou parar,
eu vou me dedicar a uma coisa só, e pedia para ter uma luz. Ai, meu Deus, me dê uma luz, o que eu vou fazer, o que eu vou, né, qual desses caminhos eu vou seguir, vou enveredar. E aí, você vê como as coisas são, né? Eu tive uma mudança de vida, uma mudança mesmo de endereço, né? Meus pais mudaram de endereço, eu morava com os meus pais ainda. E aí, pelo fato de mudar de endereço, eu precisava fazer um cartão de visitas novo. Na época se usava, hoje não se usa mais tanto, mas se usava muito cartão de visita. Porque era a maneira como eu tinha de comunicação com as pessoas. Porque, afinal de contas, como as pessoas iam me achar se eu não colocasse o número do meu BIP? Não é? Ai, olha, Deus. Eu sei que quem está ouvindo deve ter feito na cabeça. BIP? Explica, Faiga, o que era um BIP? aparelhinho que a gente ligava para uma central de telemarketing, era como se fosse o telemarketing, essas pessoas digitavam isso e mandavam essa mensagem para o aparelhinho dele. Algo parecido com o que os médicos têm até hoje, até né, para hoje. avisar. Mas aí, para a gente se comunicar, depois a pessoa que recebia a mensagem tinha que telefonar, né? Normalmente de um orelhão, porque não existia celular. E eram textos concisos como se fosse telegrama. Telegrama, isso. Fulano te ligou, ligue para ele. Era uma coisa assim. É muito engraçado isso, né? A gente está falando, né, de tempo. Então, para fazer um cartão de visitas novo, né, para colocar o meu BIP e mandar para as pessoas, eu tive que mandar fazer um cartão, mandei fazer um cartão de visita na gráfica, que até então também era o que nós tínhamos. E aí veio aquele cartão, né? Aquele cartão branco, era feito de opaline, né? Opalina, um cartão impresso só com o meu nome, ainda era o Vladimir Russo, o meu endereço e o meu BIP. E aí eu achei aquilo tão sem graça. Aí o ator tinha o cartão do contador. Né? Exatamente, que era o mesmo, né? Era o mesmo cartão para todo mundo. E aí eu resolvi fazer exatamente isso. Eu falei, para diferenciar, eu vou brincar com esses cartões, né? Então eu recortei, isso estava em férias, né? Eu recortei uma máscarazinha da tragédia ou uma máscarazinha da comédia, colei alguns cartões para entregar para o pessoal do teatro. Nas escolas eu fiz um lapisinho feito de palito de dente, que eu cortava, pintava a mão bem pequenininho, era só para fazer um charme no cartão, e eu consegui diferenciar para quem eu estava entregando o cartão e quem eu queria alcançar, né? Enfim, comecei a distribuir esses cartões. Já era uma estratégia de marketing. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que isso seria o norte do meu trabalho. Você vê como é que as coisas são escritas. Porque a minha ideia inicial era, eu vou entregar os cartões, isso era começo de ano, e como eu não conseguia definir aquilo que eu realmente queria, até porque, como você falou, eu gostava de tudo, estava na iminência de aprendizado, então, para mim, tudo era muito importante, tudo era muito proveitoso, então eu resolvi entregar na mão do universo, né? Quando a gente não tem um controle, a gente entrega nas mãos daquilo que a gente acha que tem um controle maior. Eu não sou religioso, mas normalmente a gente tem um Deus aí, né? Uma energia que a gente joga na mão dele, né? E foi o que eu fiz. Eu falei, vou entregar os cartões e vou esperar. Aquele que me ligar primeiro, ou aquilo que surgir de melhor, eu vou achar que é um sinal e eu vou seguir isto. Olha isso, olha onde eu joguei a minha... Não, ninguém ligou, né? Ninguém ligou, ninguém me pediu, ninguém queria o trabalho, mas todo mundo perguntava, onde você fez esse cartão? Onde você fez esse cartão? E eu esperando que a pessoa me oferecesse trabalho. E a pessoa não me oferecia trabalho. Mas que esse cartão, ele saltou, né, diante dos outros. Dos olhos das pessoas, e foi uma coisa diferente. E aí, depois da quarta, quinta pessoa me perguntar onde eu tinha feito o cartão, aí que eu me liguei, eu falei, gente, o que eu estava esperando tá aí, né? Tava na minha cara e eu não estava enxergando. Eu tenho que interpretar a resposta. Exatamente, porque né, Deus não escreve certinho, né? Aí eu falei, será que é isso? Aí uma das pessoas que me perguntou, falou, fui eu mesmo quem fiz, tal. Faz pra mim, porque a gente... Era uma época que também não se divulgavam as coisas dessa forma, a gente não tinha internet, a gente não tinha Pinterest, a gente não tinha nada que mostrasse. Então, aquilo era mesmo uma divulgação viva naquele momento. E aí as pessoas, eu comecei a fazer para um amigo, fiz a mesma coisa, mandei imprimir na gráfica.
A gráfica me entregava os cartões. Ah, o que você faz? Ah, eu trabalho com flores, sei lá. E aí eu recortava umas florzinhas e colava no cartão, fazia uma artezinha em cada cartão de visita. Em cada. E sempre era no mínimo 100 cartões. Sim. Aquilo começou a me ocupar tempo, começou a me ocupar cabeça. Eu comecei a me dedicar a um trabalho que não existia em outros lugares, então eu tive que correr atrás. Aí sim, quando eu falei, bom, se é isso que tá, se tem essa lacuna a ser preenchida, por que não ser eu a preencher? Claro. Né? Então, aí e era uma coisa que eu gostava, porque papel já era uma coisa que eu trabalhava muito bem. Então, aí eu fui me informar, né? Aí eu fui entender o que é uma impressão gráfica, que eu também não sabia. Os cartões, esses cartões, você trabalhou em revistas, ele era impresso em prelo. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Que a gente colocava as letrinhas lá no prelo. Né? Nossa! E aí eu fui aprender isso, que tipo de papel, que até então eu também não conhecia tanto. E aí isso foi enveredando, em menos de 6 meses eu tinha encomenda suficiente para trabalhar 3 anos. Porque o trabalho era muito artesanal e aquilo eu precisava realmente de tempo para produzir, né? Eu queria um monstrinho. Um Gremlin. Um Gremlin, e esse monstrinho acabou que deu certo. E vou falar para você, nada planejado. Muito querido, como as melhores coisas da vida, mas nada né? planejado. Exatamente. Que coisa. Foi muito legal esse começo, foi muito bom. Foi um começo, assim, de aprendizado muito grande e eu tive que enfrentar, né? Eu tive que entender o que eu estava fazendo, até porque estava entrando, né? Como a gente fala, não tinha essas referências. E aí eu fui começar. E o bom é que o cartão de visitas, ele foi excelente nesse começo, porque você faz um cartão de divulgação para a pessoa. E esse mínimo de 100 cartões que você faz para a pessoa são 100 propagandas suas também. Porque quando ela entregava o cartão, alguém perguntava, e você fez aonde? E a pessoa me indicava. E aí eu fazia para o amigo do amigo do amigo, que depois indicava o amigo do amigo do amigo. Então eu tinha assim encomenda direto, porque a propaganda era a melhor coisa, era o boca a boca. Era novo, não existia essa coisa. É o que hoje, né? Gente, para quem é da internet, é o orgânico, né? Isso, exatamente, é o orgânico e totalmente orgânico, porque era uma maneira muito rápida que a gente tinha de divulgação, né? Então isso realmente foi bem, e tanto é que logo que eu comecei a fazer esse trabalho, eu não dei conta de fazer o trabalho sozinho, porque era tanto serviço. Você continua dando aula? Não, nessa época eu não dava aula. Ah, sim, não, aí eu parei tudo. Aí eu parei com o teatro, parei com as aulas, parei com tudo e fui me dedicar só a fazer, não é cartonagem, porque cartonagem é outra coisa, né? Mas eu me dediquei a fazer cartões, aí eu parei tudo só para fazer isso. Né? E foi muito, porque assim, eu me sentia pioneiro mesmo, né? Sim. Era aquela coisa que você tá fazendo, você se sente, né? Olha, eu tô fazendo um negócio que ninguém faz e todo mundo comentava, né? E eu carregava, e cada cartão que eu criava, eu colocava numa pasta, fazia as criações, colocava numa pasta, e eu era assim, aonde eu ia, no churrasco, na casa de amigos, na família, eu carregava aquela pastinha debaixo do braço. Olha o que eu estou fazendo. Olha, porque eu também não sei vender, né? Como todo bom artista, não sabe vender o que faz. Então eu não falava que eu estava comercializando. Olha o que eu estou fazendo. E aí a pessoa, você está fazendo isso? Mas isso dá para fazer? Mas isso, como que funciona? E a pessoa se interessava, aí sim, ela queria comprar e eu vendia. Mas jamais eu vendia um cartão. Eu sempre mostrei o que eu fazia e as pessoas encomendavam. Era uma dificuldade. Não sei se eu tenho até hoje, né? Mas a maioria dos artistas tem essa dificuldade de venda, né? De enfrentamento de venda, né? É muito difícil. E passei por todas as dificuldades. Colocar preço, porque eu não tinha referência. Não tinha referência do mercado de um cartão normal. Então eu tive que criar o preço do artesanal, né? Muitas vezes acertei, muitas vezes errei pelos 2 motivos. Muitas vezes errei por cobrar muito pouco e quantas vezes eu não errei por cobrar demais. E tinha gente que pagava, você entende? Então, porque não tinha parâmetro. Aí que eu fui percebendo que a arte, ela não tem preço. Eu acredito muito nisso, ela tem valor. Ela tem valor, exatamente, ela não tem preço, ela tem valor. E a gente aprende isso a duras penas. Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa lidar com essa coisa do valor, do preço, e muitas vezes você dar preço
para um trabalho artesanal, para um trabalho artístico, é muito difícil, Sim, né? porque só você sabe o tempo que você levou, a dificuldade que você teve para encontrar o material, os testes que você fez, quanto você gastou de material para poder fazer e todo o teu universo de referência para poder aplicar ali, né? São muitas variáveis para você chegar num denominador comum. Sim. Então você precisa analisar todas essas variáveis até você conseguir transformar aquilo realmente num valor que seja compatível para você que está fazendo e para a pessoa que está comprando, né? Seja bom para as duas as partes. Então, realmente foi uma fase de aprendizado, foi essa fase que a gente fala que o autodidata, ele chega lá, né? Ele faz, ele demora muito tempo, mas também a lição é muito bem aprendida, porque ela é vista e revista, Você cai tanto, né? Que aí quando você aprende também, você não esquece mais, né? Verdade. Então, não é alguém que te falou, você aprende aquilo na vivência. Então, isso aconteceu bastante. Então, assim, essa primeira fase do cartão de visita foi bem legal e ela puxou outras coisas, né? Porque depois que eu comecei a fazer os cartões de visita, aí vieram, né? As pessoas que falaram assim, nossa, mas meu filho vai fazer aniversário, você não faria um convite de aniversário com essa mesma pegada, com esse detalhezinho? E depois começou, eu vou casar, eu queria um convite diferente. Comecei a fazer convite de casamento. A exclusividade que só o artesanato dá, né? Só aquele detalhe, né? E aí isso realmente foi criando essa forma, ele foi se tornando realmente algo grande. Estamos falando ainda de uma fase que eu trabalhava em casa, né? Então, eu trabalhava no meu apartamento, na sala de jantar da minha casa. Fui expulso logo em seguida, porque com pouco tempo que eu estava lá, aquilo virou uma fábrica, né? Que eu me esparra, porque o artesanato... Ainda você morava com seus pais? Aí eu já morava sozinho, já morava com meu companheiro, na verdade, né? Que agora eu vou fazer 33 anos que eu tô casado, quase que na mesma época, né? Então, a gente tá junto esse tempo todo, né? Então, a gente já tava morando junto, já tava com ele, e aí ele falou, olha, ou você, seu artesanato, ou a nossa vida. Eita! Foi tipo assim, foi Falando assim com jeitinho, né? Então... Ele falou, mas como, né? Onde que eu atrapalho? Não, sabe? Porque assim, né? Tá vindo muita gente aqui em casa, né? Tá vindo... E é verdade, né? Sim. Porque você vai crescendo, você precisa realmente de um espaço. Você precisa ter sua vida, né? E o artesão tem muito disso, né? A gente mistura a vida privada com a pessoal, trabalha demais, trabalha no sábado, no domingo, à noite. Isso interfere até nessa questão dos valores, né? Porque parece que você não está profissionalizando, né? Sim. Você não tem essa noção, né? E aí foi quando eu resolvi, né? Espontaneamente sair de casa. Mas ele me ajudou muito. Ele falou assim, olha, eu vou alugar um lugar e você vai para uma salinha, né? Era até perto, era um quarteirão de onde eu morava. A gente alugou uma sala. Que já era um luxo, né? Porque São Paulo, trabalhar perto de casa... Não, é uma condição sine qua non para você ter qualidade de vida, Exatamente. né? Porque eu tinha que ir e vir. Então, eu comecei bem lá, sabe? Bem com o pé no chão. Então, tinha um prédio comercial aqui do lado da minha casa, que tinham 3 andares. Então, no primeiro andar, o aluguel era um preço. No segundo, era mais barato. E no terceiro, era mais barato. Porque você tinha que subir escadas. Entendi. Então, eu fui, vamos lá, então eu vou pro terceiro andar, não tem problema. E a última sala. Sou jovem. Sou jovem ainda. Isso não vai me fazer mal, né? E foi assim que eu comecei, com a última sala do último andar desse prédio comercial. E vou falar que quando eu saí de lá, aproximadamente, que eu saí desse prédio uns 4 anos depois, eu tinha alugado todas as salas do terceiro andar e metade das salas do segundo andar já. Porque eu fui unindo uma sala a outra. E pouco tempo, né? Para tanto crescimento, né? Se você for pensar. Porque aí foi, na verdade, as coisas foram caminhando de uma outra forma. Porque aí eu não fiquei somente na confecção dos cartões, né? Aí depois de um tempo eu comecei a perceber que como tudo na vida que dá certo, começam as imitações. Né? Então, começou a surgir assim, olha, eu recebi um cartão igual o seu, o que você faz? Quando eu via que o negócio era muito mal feito, eu queria a morte.
Porque não é igual Porque ao não é meu. igual ao meu, você entendeu? Então você está comparando com uma coisa que não é bem isso, né? É tipo estilo, mas não é igual ao meu. E aí eu comecei a perceber que algumas pessoas começaram a fazer coisas parecidas e começaram a fazer muito mal feitas. Aí, pelo orgulho mesmo, eu assumo que foi pelo meu orgulho, que até então eu não queria ensinar, porque a gente aprende muito na vida, né? Eu falava assim, por que as pessoas falam assim, por que você não dá aula, por que você não ensina? Eu falei, por que eu vou ensinar aquilo que eu criei, aquilo que é o meu ganha-pão, que eu fiz com tanto, né, com tanta luta, eu vou começar a dar de mão beijada para as pessoas. O ego fala mais alto numa Foi. determinada fase da vida. Exatamente, eu assumo que eu tinha isso, mas quando eu comecei a ver que surgiram essas coisas bem mal feitas, eu falei, não, chegou a hora de ensinar. Já que vão fazer, então que façam direito, para que não deturpem o caminho que eu estou seguindo e não acabe com o trabalho que eu estou fazendo. Claro. Porque um trabalho mal feito no meio disso tudo, ia acontecer exatamente isso. A pessoa ia comparar com o meu trabalho e eu não queria que isso acontecesse. Associar. Jamais. E aí eu comecei a ensinar. E aí, olha, aí eu vou te dizer que foi a outra chave que virou na minha vida. Porque a partir do momento que você ensina, que você divide com alguém, é a lei da multiplicação, né, da matemática. Quando você divide, você multiplica seus conhecimentos. Sim. Eu aprendi muito mais com os meus alunos do que eu os ensinei. Porque todo mundo vinha com uma experiência e a partir do momento que eu ensinava, as pessoas com sua capacidade faziam da sua forma e aquilo acrescentava no todo. Eu mesmo percebia que eu podia melhorar aqui, melhorar ali e isso mudou a minha vida. Ensinar multiplicou demais o meu projeto. E você resgatou aquele professor também que já existia, né? Que você também gostava de fazer, né? Você vê como a vida dá voltas, né? Eu não queria continuar naquela coisa de sala de aula, né? De dar aula para o Estado, dar aula para a prefeitura. Sisuda. Que muitas vezes você tinha que obrigar o aluno a aprender, né? Porque nas escolas acontece muito isso, né? Ele não está lá porque ele quer, ele está lá porque ele é obrigado. Estou falando isso das crianças, né? Não dos adultos. Mas aí eu comecei a ensinar pessoas que queriam aprender. Então, aí eu comecei a me dar bem também nisso, porque dentre vários artesãos que eu conhecia na época, poucos tinham formação didática para poder ensinar. E eu, graças a Deus, tinha. Ainda hoje é assim, É. né? Nem todos os professores têm didática e isso é muito importante. Não basta só dominar a técnica, Exatamente. né? Você tem que saber ensinar. Porque é diferente, né? Saber fazer Muito. e saber ensinar são duas vertentes totalmente Pois diferentes. é. E aí eu fui aprendendo, fui gostando de ensinar, porque eu percebia que eu conseguia ensinar e que as pessoas conseguiam reproduzir o que eu estava fazendo. Isso era uma outra satisfação, né? Sim. Então, quando eu percebi que as pessoas começavam a fazer e elas começavam a ganhar dinheiro com aquilo também, aquilo me fazia muito bem, né? E aí eu já passei por um outro patamar, né? Por um patamar mais de criação e não tanto de confecção, né? Porque eu já não precisava mais fazer 3, 4 mil cartões por mês, que era o que eu fazia, então eu dividia isso com as aulas, então era muito mais fácil, eu conseguia ganhar dinheiro suficiente para não ter que fazer essa quantidade de trabalho e trabalhava na criação, que é uma outra coisa que o artista gosta muito, né? Então, você vê que tudo foi se encaixando, né? Quando a gente olha, e isso a gente só vê, né? Isso é só o tempo que dá, é você olhar para trás e você consegue ver a história como um todo. Se quando tivesse você tá planejado, não tinha dado tão certinho, com né? certeza. É claro que nesse tempo muita coisa mudou e estimular a criatividade, assim como executar cada ideia, já se dá de uma forma totalmente diferente. Mas quais eram as ferramentas disponíveis há 20 anos e ferramentas assim, de modo geral mesmo, né? Todo esse universo, desde das suas referências e inspirações, né? E como que está esse mercado hoje? Qual que é a variedade que o artesão de papel tem atualmente para trabalhar? Olha, basicamente, né, se a gente, assim, voltando, então eu trabalhava com papel e o papel era papel, cola e tesoura. Era literalmente papel, cola e tesoura. Qual papel? Era cartão, cartolina, cola branca. E a cola branca, às vezes a cola Prit, que era aquela cola de bastão, que era o que tinha, né? E a minha tesoura era uma tesoura da vovó, uma mundial daquelas de cortar tecido.
que era o que tinha na época. Tirando essa, você tinha tesoura de escola, né? Que era 100 pontos. Então, não tinha muitos materiais, né? E com isso eu vivi, durante muito tempo, vivi bem fazendo, né? Eu dei aula em vários locais, vários lugares, dentro e fora do Brasil. E uma vez, numa curiosidade, assim, numa feira nos Estados Unidos, uma pessoa chegou para mim, uma americana, falou assim: nossa, como vocês brasileiros são criativos. Nós admiramos muito o trabalho de vocês porque vocês são criativos demais. E aí eu ri, né, e falei para ela: tem aqui no seu país o governo que a gente tem e vocês vão ficar criativos em muito pouco tempo. Porque é a necessidade que faz a criatividade, né? Todo povo é criativo, mas quanto mais necessidade, mais criativo se é. Porque você é obrigado com poucos elementos, você tem que fazer um monte de coisa. As nossas guerras são outras. São né? outras, Então, assim, não é uma questão do artista, não. É uma questão do meio que ele vive, né? Então, isso é muito comum, né, acontecer. E no começo era isso, né? Então, trabalhava basicamente com isso. Aos poucos foram surgindo alguns elementos, e o primeiro elemento que chegou na minha mão foram os furadores de papel. Né, que já estão realmente há muito tempo. Mas aí também já houve uns papéis diferenciados ou não? Não, ainda a gente trabalhava só papel pedra. Não, papel decorado era o tal do papel pedra, era o que a gente tinha, né? E tinha papel camurça também. Era camurça, pedra, crepom. Eram as 3 texturas diferentes, né? E aí a gente tinha a cartolina, que são os papéis. Você sabe que a cartolina, aquele que a gente fazia trabalho de escola, Sim. né? Que eram aquelas corzinhas pastéis, né? Era aquelas cores. E o color set, que era a linha de cartolina mais escura. Sim. Que aí tinha o preto, tinha o vermelho. Era exatamente isso que existia, né? E gramatura, que era a espessura do papel, que era o 180, eu fui aprender que só existia esse porque as prensas só faziam 180 gramas. Então, a gente só tinha realmente isso no mercado, né? Mas as coisas eram belíssimas, a gente arrasava com isso, né? Eu fazia muita coisa assim. Depois, né, de um tempo, exatamente, aí começaram a surgir. O papel demorou mais tempo, porque o papel só chegou lá com o advento do scrapbooking muitos anos depois. Mas aí antes do scrap chegaram os furadores e aquilo que eu fazia à mão, né? Então eu recortava, sei lá, um peixinho, fazia um molde de um peixe e recortava aquele peixinho na mão. Então eu fazia 100 peixinhos com um cartão de visita. Então eu recortava 100 Recortava peixinhos. na mão com tesoura? Com tesoura. Eu dobrava o papel ao meio, desenhava, seja lá o que for, vou pegar o exemplo do peixe, desenhava um peixe com o papel dobrado. Então eu recortava 2 peixinhos ao mesmo tempo. Era a minha super grande produção. Que ao invés de 100 eu recortava só 50, né? E eu ensinava isso nas aulas. Que era a maneira de você fazer a produção, como produzir mais, eu dava dicas de cartão de visita que eram diferentes, mas só com uma dobra, como fazer a produção, sabe? Fazer um mock-up, dobrar aquilo. Isso fazia parte do trabalho, né? Porque tudo era feito assim. E aí, durante bastante tempo, foi dessa forma até que chegou o primeiro furador, né? E aí o furador para mim foi uma revolução, porque o furador você aperta e sai o desenho, a forma do desenho, né? Então isso... Você tem uma grande quantidade num curto espaço de tempo. Exatamente, então isso te dá produção e isso deu um pulo, um salto na produção muito grande, né? Mas quando isso surgiu, eu já estava no auge do meu trabalho, eu já estava fazendo televisão, eu já estava produzindo... Para a tal da revista Face a Face, que era a minha referência, eu já tinha virado colaborador da Face a Face, exatamente. Mas eu já fazia muita coisa à mão. Então, quando ele surgiu, eu já estava, no meu conceito, bem avançado dentro do trabalho que eu faço. E aí sim. Agora, hoje não, né? Você falar, vamos comparar, você fez a pergunta, né? Como eram os materiais e como hoje. Hoje, a infinidade que nós temos de ferramentas te possibilita 2 coisas. Primeiro é a produção, né? E eu acho que isso também faz com que te dá mais responsabilidade. Porque fazer um trabalho mal feito hoje, antigamente era uma coisa que você falava assim, fulano fez isso porque ele não tinha recurso. Hoje existe. Então, se você fizer um trabalho com péssimo acabamento, é mais porque você é um porco do que você é
você não tem a capacidade de fazer, entendeu? Porque você tem tudo hoje. Você tem a guilhotina que corta assim, você tem o papel com a gramatura X, Y, Z, você tem... E a criatividade não exige mais que você desenhe, né? Você só precisa montar. Exatamente. Na realidade, né? Aí existe... Combinar cores, como muito. Ornar, né? Ornar. Ornar a cor com cor. E aí a gente vê a diferença entre, pra mim, entre o artesão e o artista. Que pra mim isso existe uma linha grande que separa as duas, que não é que um é melhor ou outro é pior, não é isso, mas assim, o artesão muitas vezes reproduz muito bem, né? E o artista tem a condição de criar muito bem também. Tá. E nem sempre um gosta de fazer o que o outro faz. Muito artista não gosta de fazer reprodução em série. E muita gente que faz reprodução em série não gosta de criar. Então, são coisas bem diferenciadas, né, dentro desse segmento, assim como temos os professores, existem as pessoas que ensinam muito bem e as que só fazem muito bem, né? Então, quando você atravessa o campo um do outro, é onde surgem aí algumas coisas que você fala, isso não tá bom, ou isso não tá bem feito, né? A pessoa foi fazer um curso, muitas vezes eu ouço aqui, eu dou aula até hoje é meu carro-chefe. Ai, Vlad, eu fui fazer um curso em tal lugar e a professora não deu o pulo do gato. Quando chegou naquele momento, ela pulou, que parece que ela não queria ensinar aquilo, ou ele não queria. Às vezes não é nem que a pessoa não queria, é que ela nem percebe que aquilo é importante, entendeu? E ela, didaticamente, ela falha. Então a pessoa sai sem realmente Ou ela não sabe aprender. Também, né? Esse pulo do gato, ela dá a entender que tem, mas aonde tá, né? Existe muito disso. Então, hoje, eu acho que assim, o material disponível no mercado para todos os segmentos de artesanato, isso eu posso te garantir, porque a gente faz as feiras, né? Sim. E a gente tem contato com vários, a gente acompanha isso, você percebe que hoje tem material para tudo e para todos, para que o trabalho seja bem feito. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, sabe qual que era? Não sei se você vai lembrar disso, deve lembrar com certeza. O expoente do papel eram os trabalhos de papel vegetal. Ah, sim! Os cartões de papel vegetal, que era uma febre. E a única ferramenta era o boleador. Boleador, né? E uma agulhinha que você ficava furando como um presidiário. Aqueles cartões. E era um trabalho, sabe, era lindo, era super bonito, mas era um trabalho, assim, muito cheio de detalhes. E aí eu falava, meu Deus do céu, se eu tiver que fazer isso, eu vou morrer de fome, porque eu não tenho paciência para ficar ali. Mas eu dava muito valor para quem fazia, porque tinha um rechilhês de papel vegetal. E exigia que você soubesse desenhar minimamente. Exatamente, né? fazer os esquemas, furar, fazer tudo aquilo. Até o dia que eu vi na Ladeira Porto Geral, na região da 25 de março aqui em São Paulo, uma barraquinha, uma pessoa vendendo cartões de papel vegetal. Aí eu falei, opa, se esse trabalho chegou aqui, ele já está começando a ser desvalorizado. E aí você vai ver o acabamento. Então, se você tinha que fazer 10 furinhos para fazer uma volta, aquele tinham 4. Porque para ser rápido, para ter venda. Então você vê que o artesanato, ele infelizmente, por conta de valores, o artesão precisa viver, ele vai mudando essa característica, né, de qualidade. E isso sempre vai acontecer. Então, se você quer manter a qualidade, você precisa trabalhar aquilo com um determinado objetivo e qualidade no trabalho. Primar pela excelência, né? Nunca vai te porque levar pro senão, caminho não, ruim. exatamente. Vlad, eu lembro que quando eu comecei também no artesanato, também já vai aí uns 20 anos. Ai, meu Deus. Que bom que nada que eu estou falando você desconhece. Ai, meu Deus. E todo mundo entregando a idade aqui. O seu trabalho, ele era já chamado de arte em papel. Aí, alguns anos depois, como você colocou, chegou o scrapbooking no Brasil, chamando a atenção para esse mercado, marcando presença aí nas revistas de passo a passo, nos programas de TV, de artesanato, enfim. A técnica, ela se estabeleceu no artesanato e encontrou na arte em papel os seus representantes. E aí você chamou a atenção do público também fazendo scrapbooking, né? As pessoas associavam, bom, faz papel, então faz o scrapbooking imediatamente. Na sua opinião, o scrapbooking, ele é arte em papel? E como que as ferramentas utilizadas para fazer ambos os trabalhos, ambas as técnicas se relacionam? Olha, na minha opinião, assim, a arte em papel é uma coisa que é
engloba todas as técnicas de arte com papel. Então, primeiro, agora, dentro do segmento de arte em papel, você tem as subcategorias, né? Então, aí você pode ter o scrapbooking, você pode ter a paper sculpture, você pode ter o papel machê, você pode ter o vegetal. Então, eu acho que tudo são segmentos de arte com papel, né? O quilling, né? Então, existem várias técnicas que estão dentro desse universo da arte em papel, né? E você pode, dentro desse universo, se especializar. É que quando... O problema não. A grande vantagem do scrapbooking, porque assim, nós vivíamos um período até o scrap chegar, o scrapbooking, de estagnação por conta dos materiais. A gente ainda tínhamos esses materiais. Volta e meia já tinha surgido um furador, uma tesoura de corte diferente, mas ainda era pouca coisa. Até porque já tinha gente descobrindo o scrapbooking fora do Brasil Sim, e trazendo e ele isso, chegou né? dessa forma, né? Então, assim, ele chegou com pessoas assim, indo lá fora e falou, o que é isso? Né? E começaram a trazer o scrap bem americanizado, inclusive, na época. Ele era bem americanizado quando ele chegou aqui. E aí, o que acontece? Isso foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, um pouquinho antes tinha tido o Collor, foi quando ele abriu as importações e exportações. E aí começou a chegar no mercado nacional toda a ferramenta que existia lá fora. E a gente está começando a falar do começo, bem da lenha da internet. Foi aí que começou. Aí vem essa revolução para nós. Né? A Revolução Artesanal, teve a Revolução Industrial e teve, exatamente, porque aí você tem isso, né? Você tem os materiais chegando de fora, você tendo conhecimento, podendo adquirir, vem a internet que mostra como usar esse material, porque também não adiantava chegar um negócio aqui e você não saber como usar. Sim. E aí ele veio como um turbilhão, aí ela veio como uma tsunami, e aí esse mercado do papel, ele teve essa revolução, porque eu trabalhava com papel pedra, com color plus, e de repente eu me deparei com uma série de papéis decorados, que eu falei, gente, existe xadrez, bolinha, poá, florzinha, tá? Eu falei, eu posso usar isso no meu trabalho. Então, isso já cresceu de forma, assim, imensurável. Começaram a ter as ferramentas específicas para aquilo, a cola melhor que colava aquilo, que não desgrudava. A fita banana, que quem trabalha com papel usa muito, né? Que até então não existia. Hoje eu me vejo, como é que eu trabalhava sem fita banana? Quem eu era? E aí eu lembro... Eu aprendi o que era fita banana com você. Fazendo passo a passo, né? E muitas vezes eu chegava no meu ateliê, porque eu queria já... Porque o que acontece, né? Fazendo um approach ao meu trabalho, o meu trabalho começou a se destacar mesmo nos cartões visitas lá atrás, porque ele não era uma colagem. Ele já tinha um pouco de escultura em papel, ele tinha volume. E da onde veio esse volume? Do meu trabalho com teatro. Porque como eu trabalhava na cenografia, eu tinha que ter noção de profundidade do que estava na boca de cena, do que estava no meio e no fundo. Eu tinha isso muito bem trabalhado em mim. Quando eu fazia uma colagem, se eu colocava uma florzinha com uma folha, eu queria que a folha ficasse no fundo e a flor na frente. Então eu precisava de volume e não existia fita banana. Então o que eu fazia? Eu passava todos os dias no supermercado que tem aqui na esquina, pegava caixas de papelão, cortava tirinhas daquele papelão ondulado, cortava tirinhas e quadradinhos, enchia um pote de quadradinhos de papelão e eu usava aquele pedacinho de papelão atrás dessas florzinhas. Com cola. Nossa. Era isso que... Então, assim, eu fazia isso porque eu queria o volume. O brasileiro é muito criativo. Aí você, de repente, você chega pra você uma fita da altura do papelão, que já vem com cola e que eu não precisava catar no mercado. Eureka! Uau, né? Então, e você vê, e facilitou demais, né? Facilitou demais a vida. Então, o scrapbooking, ele veio para revolucionar, na verdade, a utilização de materiais. O scrap em si, e o scrap chegou aqui como scrap página, né? Como decoração de álbum, que era uma coisa que o brasileiro não tinha o hábito, lógico, era uma coisa muito americanizada, mas você utilizava técnicas de colagem nessas páginas, né? Nessa época eu já era especialista em construção com furadores.
Na verdade, eu trabalhava com construção com furadores. Com furadores de papel, eu fazia bichinhos, eu fazia personagens, eu fazia várias coisas com furadores. E aí, uma loja que tinha aqui, que estava começando com o scrap, me chamou para dar aula de furadores, para utilizar essas peças que eu criava nas páginas de scrap. E aí eu comecei a frequentar essa loja e falei, tá, e o que é scrap? Né? Que ela já fazia. Então eu aprendi, era uma loja chamada Pepper Chase, né? Que foi a primeira, né? Eu fui chamado lá para dar aula, então eu dava aula de furadores e depois eu ficava para as aulas de scrap, para aprender com as professoras que tinham feito nos Estados Unidos o scrap, porque aí também eu conseguia produzir peças específicas para o scrap. Sim. Então, aí eu fui... Aí isso é do artista, né? Você tem que ir se especializando, você tem que atualizar. Vai burilando, o tempo inteiro. Senão você fica... Faiga, vou falar para você e para todo mundo que está ouvindo, né? A gente aqui nesse podcast, todo mundo fala em chegar lá. Quando a gente quer chegar lá, a gente não mede consequências, a gente não mede obstáculos, a gente pula muro, a gente nada contra a maré, a gente faz de tudo para chegar lá. Mas você chega. Se você tem vontade, você chega. Muito mais difícil é se manter, porque aí você não tem mais a idade que você tinha lá atrás. Você não tem mais o incentivo que você tinha para chegar lá, porque você já chegou. Você já está no patamar. E aí você tem aquelas coisas que você não pode fazer mais. Porque quando você está lá, você não pode aceitar fazer qualquer coisa. Você não, tem e quem está ao seu redor tem expectativas. Exatamente. E você não pode frustrar essa expectativa também. também. Então, eu vou te falar que se manter é anos-luz mais difícil do que chegar lá. Se manter é muito mais difícil. A gente come muito mais um doce, como a gente fala, do que... Por isso que 20 anos é tão significativo, muito, né? Muito. A gente, antes desse bate-papo aqui, estava comentando disso, que às vezes não se dá conta, mas é muito significativo. E ainda mais falando de um cara que cresceu tanto nos primeiros 4 anos. Isso, para quem entende o mínimo, né, de empreendedorismo, sabe que já é sucesso. Nossa, né? E tudo foi conquistado assim, né? Tudo foi conquistado realmente passo a passo, com o que a gente tinha, né? Com os elementos que nós tínhamos na época. Aí sim, né? Nessa época do scrapbook nós tínhamos as revistas, né? Que hoje, a mim, não é querendo ser saudosista, mas como me faz falta, né? Você fazer uma matéria, fazer um passo a passo. Hoje é o vídeo, hoje tudo é vídeo, tudo é muito rápido. E eu vou falar que muitas vezes você tem que fazer algumas coisas muito mais básicas para poder atender isso, porque hoje nós somos, essa era digital transforma a gente em escravos digitais. Eu me considero um escravo digital, não no sentido ruim não, mas no sentido de que é necessário você ter isso. Então hoje não dá para ser só um artesão. Eu ainda falo para você que eu, graças a Deus, eu tenho essa, por conta de ter feito uma licenciatura, de ter aprendido a falar na frente de alunos, de lidar com uma classe com 20, com 40, com 100 alunos, isso me deu a possibilidade de parar na frente de uma câmera e falar. Quantos amigos meus não têm essa possibilidade? Mas eles têm que se curvar à internet, têm que gravar, tem que ser um artesão conectado. Entendeu? E aí entra a minha geração, né? Eu não nasci nisso. É diferente dessa molecada hoje em dia que tudo... Já nasce touch, né? Touch, né? O dedinho já vai lá, entendeu? Então, foi mais um aprendizado, né? Para nós, para mim até hoje é um aprendizado, né? Então, todos os dias a mídia muda, a maneira de comunicação muda. O que nós estamos fazendo aqui, para mim, é novo. Um podcast é novo, né? Então, temos que nos adaptar, porque o mundo é digital. Não tem volta. Não tem. Não tem volta, então... Tem o lado bom, né? E a gente tem que se aproveitar do que ele tem de bom, Exatamente. Né? Ô Vlad, você sempre destaca a importância que as revistas e os programas de TV tiveram, né, para sua carreira. Mas, na sua opinião, qual que é o papel desses veículos para levar e aumentar o conhecimento do público? Porque, assim, no meu entendimento, a revista, a grande sacada dela é que você podia guardar, você podia consultar, né? Isso fica mais difícil agora com o vídeo. Mas como que elas... divulgaram e como que elas cresceram junto com você, assim, nesse período? As revistas, elas, como, infelizmente, né, como tudo que passou,
elas foram muito importantes, né? A gente fiz muita revista, mas hoje é um veículo que ele está mesmo fadado, enquanto você falou, você pode guardar, né? Eu tenho as minhas revistas guardadas. Hoje a gente não tem mais espaço. Você não tem... E uma coisa que eu não tenho também, que para mim é muito prejudicial, é tempo. O meu trabalho exige tempo. Então hoje eu tenho uma biblioteca, mas para mim procurar eu tenho que ir lá, eu tenho que catalogar. E hoje o computador te dá, né? Ele te dá essa referência. Não tem como, entendeu? Se eu digitar lá cartão com ave arara, já vai me dar o cartão com ave arara e vários cartões com ave arara. Você entende? É rápido. E hoje o mundo é assim, o mundo é digital. A gente precisa disso. A gente precisa dessa coisa mais rápida. Mas isso não é uma coisa meio São Paulo? Não, eu Brasil acho todo que já consegue? Por quê? Porque hoje, o que acontece? Eu cheguei num ponto de trabalho, aí já falando do que eu ando fazendo, que eu tive que ir para as aulas online. Porque eu continuo dando aula, as aulas continuam sendo meu carro-chefe, mas eu sou limitado. O que acontece? No começo, eu tinha um sistema de aula, onde eu juntava várias pessoas e conseguia dar um curso específico de um determinado assunto. Hoje, com o passar do tempo, eu fui me especializando e os meus alunos são praticamente professores já também. Então hoje eu dou aula para pessoas que têm os seus próprios ateliês, que já fazem os seus trabalhos. Então hoje o meu trabalho... Ou seja, também não tem tanto tempo disponível para estar em sala de aula, Exatamente, né? Então, e aí o meu trabalho foi mudando. Eu dava aula para quantidades e fui diminuindo a quantidade de alunos em sala de aula até chegar num denominador de uma pessoa. As minhas aulas são individuais. Então, o aluno chega aqui, durante 3 horas ele desenvolve um trabalho comigo cheio de detalhes, a gente só consegue chegar... Aquilo que você comentou agora há pouco, existe uma expectativa com relação ao meu nome. Então a pessoa quando vem aqui, ela vê tudo aquilo que eu faço, ela quer adquirir aquele conhecimento. Então ela tem que sair daqui já com um projeto muito bem elaborado. Ela não pode sair com uma caixinha, com um cartãozinho de visita como saía há 20 anos atrás. Ela quer sair com uma obra. Então eu tenho que, lógico, fazer aquilo. Então eu tive que reduzir o número de pessoas para poder alcançar essa excelência de qualidade nas aulas. Com isso, os alunos ganharam, eu ganhei no sentido de os alunos eles têm uma frequência ao ateliê. Então, eu tenho alunos que frequentam o ateliê uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, seja lá qual for a assiduidade. Mas para você ter ideia, estamos em janeiro, a minha agenda está fechada até dezembro, porque eles já reservam um ano de aula. Então, eu tenho porque aulas... sabem que é uma agenda concorrida. É agenda concorrida e ela já sabe. Ó, eu venho todo mês, sei lá, na quarta-feira à tarde, a segunda quarta-feira à tarde. Um exemplo. Então, a gente já marca aquelas aulas. Então, a minha agenda ela é fechada de janeiro a dezembro. Eu tenho hoje o quê? Buracos na agenda. Mas a minha agenda já está fechada. Então eu ganho o quê? Com assiduidade. Então com isso eu consigo manter o básico do meu trabalho. Então eu já sei que eu vou ter X alunos por mês, eu consigo manter um aluguel, eu consigo manter um funcionário, eu consigo manter uma equipe básica. Mas eu não consigo crescer mais do que isso, porque eu estou estrangulado. Então eu tive que partir para as aulas online, onde... Que antes foram nos DVDs, né? Exatamente. Eu alcançava essas pessoas através dos DVDs. Vamos começar pelas fitas cassete, né? O DVD já é aqui. Ai, gente, ele insiste em entregar a nossa idade. Mas foi uma evolução, né? A gente tinha as fitas cassetes que depois passaram para os CDs, que depois passaram para os DVDs. Né? Foram mídias que foram mudando. E aí eu alcançava várias pessoas. Hoje... não existe mais nem entrada para DVD nos computadores. É o grande problema, né? É uma mídia que está fadada, né? Então não tem mais. Então as aulas online vieram para suprir essa lacuna, né? Tanto para mim, que eu consigo dar mais aulas e alcançar mais pessoas e, portanto, ganhar mais, como para as pessoas que estão fora do Brasil. Deixamos de ter, com o advento da internet,
os grandes centros como São Paulo se distribuíram. Então, a gente Você tem um canal no YouTube ou você vende por plataformas? Eu vendo por plataforma e eu tenho 3 grupos no Face, Tá. né? Que eu alimento semanalmente. Tá um sucesso, Tá né, muito as lives. legal, tá? E a gente acaba produzindo para esse material, para essas pessoas e, consequentemente, isso vem para os cursos online também. Tá. Então, é inevitável você partir para esse meio de transformar. E como tudo é digital, tudo acaba ficando no computador. Sim. Então, são as matérias, a gente produz aquilo tudo. Virei repórter, né? Porque aquilo que vocês faziam, eu tenho que fazer. Eu tenho que postar e pôr um texto, eu tenho que postar e ver a melhor luz, né? Mas até hoje você não compra um celular para falar, você compra um celular pela qualidade da câmera. É. Então, tudo mudou, né? Então a gente tem que seguir, que se adaptar, não né? tem como ficar parado. Ô Vlad, nas últimas feiras, como a Mega Artesanal, por exemplo, é comum nós nos depararmos também com as suas exposições de Paper Sculpt. E eu queria saber há quanto tempo, então, que você faz esse trabalho especificamente, quais as ferramentas, como que você trouxe isso, se é que trouxe ou se você criou, como que... Conte sobre o Paper Sculpt. Paper Sculpt, ela é mais um segmento dentro do meu trabalho como artista do papel. Esse ano de 2020, nós vamos comemorar 10 anos de exposições em feiras de Paper Sculptor. São 10 anos que eu venho fazendo essas exposições. Tudo são números, né? Então, eu me lembro muito claramente das portas de maternidade. Sim. Já era Paper Sculpt, né? Ou ainda era uma variação do scrap? Na verdade, os porta-maternidades, eles eram o Paper Sculptor mais singelos, porque você precisa fazer o trabalho com menos detalhes para que você tenha produção e possa vender, né? E quando eu fiz isso durante muito tempo, né, os porta-maternidades, mas como artista, eu senti a necessidade de colocar mais, de expor mais o trabalho, de ir além. Foi quando eu comecei a fazer as esculturas, né? E aí culminou, né, tudo é junto, culminou de chegar até mim uma grande aluna, que é a Helena Keiko, que é minha parceira até hoje, que é japonesa, que no DNA já vem escrito, sei trabalhar com papel. Porque o japonês já vem, né? Já vem as pulseirinhas da maternidade, tudo que ele faz, né? Pulseirinha já de origami, de origami, né? Exatamente. E aí chega a Keiko, né? Uma pessoa que veio aprender a fazer o porta-maternidade e veio aprender a fazer isso. E a gente conversando, né, nessa época, trocando figurinha, por isso que eu falo que dar aulas sempre me fez crescer, porque a falta muitas vezes de tempo de procurar as coisas, os alunos sempre trazem, né? Então acaba que virando um 100. Então falando da Helena Keiko, né? Ela chega para aprender a fazer porta-maternidade e aí a gente começa a conversar sobre mangá, né? Que era um estilo de desenho que eu gosto muito e ela também. E a gente falando sobre mangá. E aí foi muito engraçado que nós estávamos fazendo um trabalho, na época, não lembro qual, mas a gente estava fazendo um trabalho de colagem. Quando a gente começou a falar do mangá, eu mostrei um desenho de mangá e ela, por coincidência, me mostrou a mesma foto que ela tinha separado. Eu falei, nossa, que legal, né? A gente gosta. Um olhou pra cara, olha, se hoje é como se fosse assim, uma cena mesmo, né? Porque aí um olhou pra cara do outro, no olho do outro, e a gente teve a mesma ideia. E se a gente transformar isso numa colagem? Né? Porque a gente estava fazendo colagem e falando de uma coisa que a gente gostava. E foi meio óbvio. Será que a gente consegue? Vamos fazer junto? Vamos fazer um? Aí nós fizemos. Pegamos e transformamos o desenho, né? Que era um desenho de mangá, numa colagem. Olha, a gente terminou aquele desenho e ficamos os dois namorando o negócio. Igual os pamonhos, assim, né? Olhando, como ficou legal, vamos pegar outro. E é uma coisa muito trabalhosa, né? Quanto tempo levou para fazer esse? Vocês ficaram na Olha, para fazer uma peça, assim, em 2, a gente levou em torno de se a gente separar em horas, foram umas 3 aulas, umas 9 horas, mais ou menos, para fazer uma peça. Mas
Foram 9 horas como podcast, que você não percebe que passou. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, né? Sim. E aí aquilo foi indo, aí nós fizemos mais algumas peças, acho que umas 2 ou 3, por pura diversão, foi pura diversão. Aí, né, tudo se ajeita. Um dia a Rita Mazotti, que organiza as feiras, veio até o ateliê para resolver uma outra coisa, a minha amiga. A Rita chega aqui e a gente mostra. Olha o que a gente está fazendo, né? Por que vocês não levam isso para feira? Claro. Como assim levar para feira? Porque a gente não estava pensando em não. Monta a feira de scrap, ia acontecer daí alguns meses. Aí nós fizemos a primeira mostra, que foram os mangás. Sim. Foi a primeira exposição que nós fizemos, que foram esses mangás e que 2020 completam 10 anos. A partir daí, nós terminamos, né, fizemos o mangá. Quando terminou a feira, como toda feira, né? Já pensa no ano que vem. Aí, uau, né? O ano que vem, e como a gente já sabe, o tempo que demora. Então, a gente fazemos igual escola de samba, né? Quando termina uma exposição, a gente já começa a fazer a do próximo ano. Normalmente, a gente leva 1 ano para montar uma exposição com uma média de 10 a 15 obras, dependendo do estilo, né, do tema. A gente leva 1 ano para produzir essa. Mas isso começou de uma forma artística. Sim. Até onde eu posso ir? Porque não é uma coisa que a gente fez para vender. Não é, até porque a gente sabe que o brasileiro não tem o hábito de comprar obras, né? Não tinha, pelo menos, até então. Então, a gente começou a produzir isso por prazer, o que hoje já mudou. Sim. Né? Hoje eu já tenho um acervo de obras muito grande. Nós já estamos com um trabalho muito legal. Nós estamos começando um trabalho agora com o passar do tempo, as obras foram criando mais detalhes, elas começaram a ter esse valor, um valor mais alto do que um artesanato, claro, do que um porta-maternidade. E aí a gente sempre começa a ouvir, queria tanto ter um quadro seu, eu queria tanto ter uma peça sua. Aí a gente foi percebendo essa necessidade, então hoje nós temos um grupo de consórcio. Nós temos alguns grupos, onde as pessoas pagam por mês, né? A gente fecha o grupo e todo mês nós sorteamos uma peça do acervo que a pessoa pode escolher. E ela fica com essa peça, né? Ou a gente até produz, às vezes, de acordo com o tema que ela quer também. Então, foi uma maneira de chegar, né, até as pessoas de uma forma acessível. E que as pessoas pudessem adquirir uma peça da gente também, porque isso foi o tempo também que foi dando, né? Essa condição da gente entender que daria para fazer isso. Isso para os que podem estar mais próximos, né? Porque as feiras, elas permitem, então, que o grande público, que as pessoas que não tinham contato com essa arte também possam conhecer, né? Vocês estão popularizando. Então, mas só que acontece uma coisa, nós estamos há 10 anos dentro das feiras de arte e artesanato, né? O ano passado eu fiz a Comic Con. Então, a gente já foi para um outro público, né? Então, a ideia é a gente começar a levar, né? E aí vamos para os projetos de 2020, né? A ideia é a gente conseguir levar esse trabalho para outras comunidades, para que outras pessoas vejam. E a Mega Artesanal do ano passado trouxe para a gente uma condição muito grande, que nós fizemos aquela exposição As Musas da Mega, que foi um sucesso. Ainda está, viu, gente? Está nas estações de metrô de São Paulo. Isso, né? E aí o metrô começou a olhar o artesanato também, não só a arte. E aí eles já estão pedindo agora uma exposição de escultura em papel. Que maravilha, Vaz! Então, eu acho que a ideia na verdade, sempre né? Vamos lá divulgar, falar daquilo que eu falei no comecinho do podcast. Eu nunca vendi nada, eu sempre mostrei aquilo que eu faço. A venda é sempre uma consequência. A ideia é divulgar a arte. Quantas pessoas, no mundo do artesanato, muita gente conhece meu trabalho. Porque vê, porque frequenta uma feira, né? E olha que tem muita gente que vai todo ano e nunca viu. Porque, por exemplo, uma Mega Artesanal tem gente que olha e não vê, né? De tanta gente. Você ir para uma estação de metrô, onde 2 milhões de pessoas passam por dia, né, numa determinada linha, que passe correndo, mas que tenha contato, já é uma grande coisa, né? Já é uma maneira de você divulgar ali a arte que você faz. Então, eu acho que a gente não pode ficar parado, e a gente tem muito, muito, muito o que crescer. A arte em papel está em alta, né? E como a gente falou, vários segmentos, está aí. A novela das 6 da Rede Globo, Éramos 6, que a abertura toda é feita de papel.
né? Então, a gente tem uma técnica desenvolta. Teve um capítulo que era próximo do Natal e a dona Lola fez com os filhos um presépio de papel. Ela recortou e montou. Então, o papel sempre vai estar em voga, né? O papel sempre, ele tem que se atualizar, mas ele sempre vai existir como arte. Sim, é verdade. Ai. E assim, é fantástico. Não, e é fantástico, né, que se pode levar cultura para as pessoas, né? Sim. Que o simples, ele não é simplista, né? Ele tem, como o artesanato, ele tem muito valor, né? A gente tem que resgatar isso. E o valor, eu vou falar para você, né? Isso eu também ouço muito, né? Muita gente, lógico, vem fazer aula e primeira coisa que as pessoas falam para mim, perguntam: Vlad, por quanto eu posso vender? Eu tenho dificuldade. Aí na internet, né? Recebo muito isso, né? Aonde eu moro as pessoas não dão esse valor, né? Isso é em todos os artesanatos. E eu sempre falo, né? Primeira pessoa que tem que valorizar é você. A partir do momento que você valoriza o que você faz, você impõe. Você vai vender menos, provavelmente, do que você gostaria em quantidade. Mas aquilo que você vender vai te dar um prazer, porque eles vão pagar aquilo que vale, que nada disso se compara. Então, se você não se valorizar, ninguém vai valorizar. Se você colocar, se eu passo aqui, eu estou aqui no centro, né? Eu trabalho, meu ateliê no centro, existem tantos lugares que tem comida por aqui. O lugar que a comida é barata, eu não entro. Eu não entro. Acho que a pior coisa que tem é você ser escolhido para você ser barato. Não é? Nivelar por baixo. Não é? Né? Não que eles não devam viver. Existem pessoas que dependem disso. Mas você vai desconfiar de uma qualidade, ou não da qualidade, mas da variedade. Né? Então, se a pessoa vende um trabalho, lógico que dentro daquilo que eu faço, existem coisas em conta. Existem muitas coisas que um porta-maternidade custa R$190. Um quadro custa R$2.000. É uma diferença muito grande, mas a diferença de tempo gasto, de material gasto é outro. E de conhecimento empregado. Empregado, né? Naquilo, né? Então, assim, e por isso que a gente precisa, né? A ideia é você se construir como artista. Eu tenho esse objetivo, por isso que eu ainda falta muito para mim chegar lá. Eu acho que menos da metade do caminho que eu ainda tenho que percorrer, né? Esses 20 anos foi menos da metade, porque eu consegui adquirir know-how para fazer. Mas eu preciso ter nome. Eu quero ter o meu nome como artista, né? Eu quero ser reconhecido ainda como artista e que eu possa vender um trabalho meu pela qualidade do meu conhecimento. Que eu faça uma casinha, que eu tenha um dedo ali, mas que aquele dedo tenha consistência, que ele tenha um fundo, que ele tenha uma verdade, que ele tenha um estudo. E aí o meu trabalho vai ter um outro valor também, né? A gente sabe que o artista, ele percorre isso, né? Ele vai galgando, ele vai aos poucos. Hoje eu já consigo vender, seja lá por forma de consórcio, eu consigo vender uma obra. Há um tempo atrás eu nem imaginava vender um trabalho num valor como esse. Hoje eu vendo, né? Então, quem sabe lá na frente, eu não vou ser um Minsk, né? Que vou botar fogo na obra, depois poder vender. Né? Olha, essas são as cinzas, porque cinza também é papel, mas essas cinzas são do meu trabalho, e aí ele vale $1 milhão. Porque não é um papel qualquer, não é um papel que eu queimei, entendeu? Poxa vida. Então por que não vale $1 milhão? Ô Vlad, isso a gente não constrói sozinho, né? Você aí na sua trajetória, você tem aí um histórico de empresas, de parceiros, né, que te acompanharam. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, jamais, inclusive, né? Então, eu acho que os grandes parceiros hoje são as pessoas que apoiam, que gostam do seu trabalho, que incentivam o que você faz, né? Então, falando no caso das feiras, que a gente estava falando muito, a WR é uma grande incentivadora, não só minha, como de vários artistas, Sim. né? Do Carol Craft também. Eles são parceiros, até porque eles têm uma visão com o artesanato muito legal, né? Então, assim, estão aí no mercado há muito tempo. A gente falando de feira,
quantas feiras não existiram, né? Hobby Art, que foi lá nos primórdios, a própria feira escolar, a bricolagem, tantas vieram e foram, e eles estão firme e forte, né? Aí já acho que 12 anos agora, parece, né? Fez 15 ano passado. 15 ano passado, só de Mega, né? Só de Mega. Então, estão aí e só crescendo, né? Isso é sinal que ainda tem muito fôlego pela frente. Então, são parceiros muito grandes, amigos do coração que ajudam muito. E as empresas, de uma forma geral, eu vou falar para você, Faga, que graças a Deus, nesses 20 e poucos anos que eu estou no mercado, eu sempre fiz amigos e construí o meu nome em cima de um bom trabalho, e eu não tenho uma empresa que me feche as portas. Então, eu não tenho uma pessoa que, se eu não precise, que eu bata, olha, eu vou fazer tal coisa e essa pessoa não me ajude, né? Eu até evito, porque às vezes você pode até virar um mecenas, né? Você pode até pedir demais, mas na necessidade, as empresas hoje, né, elas estão voltando um pouco mais, né, para o artesanato. Nós já tivemos o artesanato de uma forma diferente na mídia. Eu comecei fazendo programas de televisão, onde o artesanato era muito forte. Nós temos vários hoje, né? Programas ainda, o Dotan faz, né? Na Rede Vida. Tem vários programas de artesanato, mas no canal aberto, nos grandes canais, a gente tem um Ed Casa, que de vez em quando faz alguma coisa, uma Ana Maria Braga que faz, mas lá atrás nós perdemos muito com a culinária. Sim. Né? Então, eu quando fiz Norte a Norte, na antiga TV Record, era páreo, o artesanato e a culinária, eram as duas coisas juntas. Mas a indústria do artesanato é muito menor, não se compara com a indústria da alimentação. Então, óbvio que foi investido muito mais dinheiro na alimentação do que no artesanato. A nossa indústria é boa, é grande, mas não é tão forte para manter esses grandes programas no ar. Sim. Então, a gente tem que estar sempre buscando, dentro do nosso meio, formas de aparecer, né? Formas de estar presente para que a gente possa continuar. Mesmo esses programas que ainda existem, que sobrevivem, graças a Deus, que a concorrência com os YouTube da vida, com os canais são grandes, a gente precisa estar sempre lá presente para mostrar que a gente ainda faz, né? Que a gente ainda tem capacidade de fazer, e tem muita gente que faz. Né? A gente tem esse expoente numa feira, uma mega artesanal hoje tem 130 mil visitantes em 5 dias de feira. Né? Então é muita gente, e ano a ano isso cresce, né? Porque o artesanato está muito mais acessível, ele está, pela qualidade que a gente já falou hoje aqui, ele tem aumentado essa qualidade e as pessoas conseguem sobreviver. Não é só pintando pano de prato com stencil, que era uma coisa que você punha e batia e estava pronto. Hoje você constrói. Hoje tudo volta, né? As linhas lá, como é o crochê voltou de uma forma, bordado, patchwork, bordado, tudo está voltando atualizado, né? Então, isso sempre vai ter, e eu acho que os parceiros daí, né, as grandes indústrias estão aí para apoiar a gente. Olha, só tenho a agradecer a todo mundo e vocês, né? O pessoal também que promove, que divulga, que faz um trabalho bom de divulgação, que consegue divulgar isso de uma forma tão bem. A gente se esforça, né? Mas faz direito, né? O importante é fazer e fazer direito. Exatamente, a gente prima pela excelência. Gente, quando a conversa é boa, né, a gente sente que ela não precisa acabar nunca. Por isso que eu poderia ficar aqui matando a saudade para sempre, se vocês me deixassem. Mas, como a gente não pode ter tudo, eu queria pedir, Vlad, para que você falasse, assim, você já deu uma iniciada aí nos planos para 2020, tem mais alguma surpresa? Nossa. Além do metrô, a exposição do metrô é furo total, gente. Olha, furo mesmo, viu? Tem muita coisa, né? O ano só está começando, né? Então, eu acho que o ano já começou diferente, graças a Deus. As pessoas esse ano não é mais surpresa o que a gente tem. Estou falando isso do sentido mesmo de governo, né? Esse não é um ano que a gente está como o ano passado. O que vai ser? A gente já sabe o que é. Nós já bom ou mal. Feliz ou infelizmente. Feliz ou infelizmente a gente já sabe. Então não vai ser surpresa para ninguém que vai acontecer. Então, arregaçar as mangas, começar a fazer, né? Porque depende muito mais da gente do que de qualquer outra. Aliás, né? Não depender jamais,
né, de nenhum órgão público nesse sentido. Eu acho que a gente tem que fazer e acontecer. Então, esse ano eu senti que as pessoas já começaram a fazer mais cedo, já começaram a acontecer, que a gente tem que fazer esse negócio andar. Então, eu acho que como estamos com essa mesma energia, né, eu estou percebendo que esse ano, mais do que o ano passado, o artesanato, de uma forma geral, ele vai bombar esse ano, sabe? Porque a gente já está percebendo que está todo mundo trabalhando muito bem, já com o pé no chão. É uma felicidade imensa saber que você está com a sua agenda, né, tão bem preenchida, porque a gente sabe que em momentos de crise o artesanato realmente, né, as pessoas sorriem mais para o artesanato, mas saber que as pessoas estão buscando por conhecimento, né, por entendimento, por qualidade, isso faz toda a diferença, né? Porque não é só o fazer para vender, para sair, não é só a palavra da ordem que é o empreendedorismo, é o fazer bem, o aprender, né? Que a gente também valoriza muito, né? Porque você tem que aprender para fazer direito, né? Então, mesmo, seja lá por qual for o motivo, as pessoas estão procurando isso, né? Estão procurando aprender e esse aprendizado está chegando mais fácil para as pessoas através do computador. Então, você aprende no metrô, olhando no celular, né? Você aprende de várias formas. E a gente está aqui para dar conteúdo para as pessoas. E, graças a Deus, conteúdo não nos falta. Mas que o computador também ajude as pessoas a selecionarem esses profissionais que vão lhes ensinar, né? Porque realmente a gente, como o Vlad colocou muito bem aqui, tem muitos professores que às vezes dominam a técnica, mas não dominam a didática, ou o contrário, e não necessariamente um impede o trabalho do outro, ou um é melhor do que o outro, só que são qualificações, né, que a gente deve respeitar. E compreender que assim, a gente tem que fazer o que a gente faz de melhor e melhorar ainda mais, né, nisso que a gente já faz bem. Você acha que tem alguma coisa, Vlad, que a gente deixou de falar? Olha, eu acho só assim, espero que todo mundo que esteja ouvindo, que goste do papel, acompanhe a gente, né? Eu acho que a gente está sempre por aí. Esse ano, agora em março, nós temos uma feira de scrapbooking aqui em São Paulo, que a gente está preparando ela com muito carinho, cheio de exposições, não só venda, mas está expondo material de uma forma bem diferenciada. Em abril a gente está lá em Recife, né? Então estamos indo para o Nordeste também, levando ainda parte do scrap, parte da arte em papel para o pessoal lá do Nordeste. Então, aguarde. E na feira de Mega, né, a gente já está preparando aí um super projeto, muito pensado desde o começo do ano. Então, olha, o ano só está começando, se prepare, porque você vai precisar de muito tempo para poder acompanhar tudo que está acontecendo. É isso aí, lembrando que você consegue acompanhar os trabalhos do Vlad pelo site dele, que é o www.atelierdovlad.com.br, lembrando que Vlad é com Y, né? E nas redes sociais também, como ele falou, a sua página do Facebook, é só colocar Vlad lá que você acha rapidinho. Eu queria finalizar dizendo que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, até mais, beijo!